Bem-vindos à nossa segunda revisão da disciplina de Ética, Política e Sociedade. Eu espero que vocês já tenham visto a nossa segunda teleaula lá no sistema, para então virem para cá. Ok, essa atividade vai estar dividida em duas partes. Primeiro um exercício que nós vamos responder agora e depois um vídeo da Universidade Federal de São Paulo que fala sobre os grandes filósofos da antiguidade, como é que eles viveram e o que é que eles produziram intelectualmente. Tá bom? Então vamos começar com o exercício. Primeira questão. Considere as acessões a seguir. A seção 1 e a 2, ou seja, duas declarações aqui. Começando, Protágoras era um dos mais importantes sofistas da Grécia Antiga. Sofistas eram aqueles filósofos que saíam nas ruas e em praças da Grécia Antiga fazendo debates sobre diversos assuntos. Tá bom? E ele defendia que era preciso aprender a argumentar pró e contra uma posição. Pró é a favor, tá bom? Então ele dizia, olha, um bom debatedor ele vai aprender a falar a favor e contra uma posição. Essa habilidade, chamada de antilógica, isso ele chamava de antilógica, era um ótimo recurso para se preparar para debates. Por quê? Vamos ver se isso aqui é uma explicação da primeira parte. Quando se conhece com profundidade os argumentos contra e a favor, é possível defender bem qualquer posição e apontar objeções nos argumentos dos adversários. Tá certo? Então, se você é capaz de falar bem e mal de um mesmo assunto, provavelmente você vai conhecer muito bem esse assunto e vai aumentar a sua capacidade de debater sobre ele. Então, se estão corretas, a letra correta é a letra A. Ok? A 1 e 2 são corretas e sim, a 2 é uma explicação da número 1. Ok? É uma justificativa. Muito bem. Vamos agora para a segunda questão. Questão número 2. Pessoal, vocês devem estar ouvindo uns barulhos dos vizinhos, de animais, de moto. É porque eu estou gravando em casa, então peço desculpas, tá certo? Não estou no estúdio, não. Vamos lá. Os dois filósofos que iniciaram o exame da capacidade humana para o erro e a verdade são o inglês Francis Bacon e o francês René Descartes. Com base no pensamento de Descartes, aqui só vamos destacar o trabalho de Descartes, avalie as afirmações a seguir. Tem a afirmação 1, a 2 e a 3. Vamos logo para 1. Será que ele dizia isso? Então vamos verificar aqui. Descartes está convencido de que é possível vencer os efeitos das origens dos erros ao apelar para uma reforma do entendimento e das ciências. Será que essa afirmação está correta? Sim, ela está correta. Okay? Então, para vencer os efeitos das origens do erro, ele dizia que era preciso, de fato, mudar o entendimento no que diz respeito às questões e, sobretudo, apelar para a ciência como um mecanismo para poder chegar à verdade. Okay? Indicação número 2, afirmação número 2. É o próprio sujeito do conhecimento. O que é um sujeito do conhecimento? Somos nós, os seres humanos, tá certo? Nós somos sujeitos do conhecimento. Somos nós que produzimos o conhecimento científico, social e humano, segundo Descartes. Então, olha, o sujeito do conhecimento que vai agir contra os efeitos do erro ao decidir optar pela necessidade de encontrar fundamentos seguros para o saber. Para tal, Descartes criou um procedimento. Era a dúvida metódica. Então, essa afirmação ela está correta. Descartes dizia isso. Através da dúvida, que ele chamava aqui a dúvida metódica, nós iríamos investigar as questões de diversos assuntos, sejam naturais, filosóficos, políticos, para então chegar à verdade também. Okay? Então, através da razão.
questionando o efeito dos erros. Então, de fato, ele indicava isso. E, por fim, a terceira declaração aqui, o conhecimento sensível. O que é o conhecimento sensível? Que é composto pela sensação, percepção, imaginação, memória e linguagem, é a causa do erro e deve ser afastado. Já o conhecimento verdadeiro é puramente intelectual, parte das ideias inatas, ou seja, próprias, e controla, através de regras, as investigações filosóficas, científicas e técnicas. Então, olha, ele dizia que nós devíamos desconfiar da memória, desconfiar das percepções, da imaginação, daquilo que nós sentimos, pegamos e conseguimos ver. Porque a verdade só seria encontrada através da investigação, através da razão e da capacidade intelectual das pessoas, ou seja, através da ciência. Então, haveria uma técnica que indicaria como se investigar algo, e através dessa técnica, que ele até deu o nome de método científico, é que as respostas das questões seriam encontradas. Também está correta. Então, as afirmações 1, 2 e 3 são corretas. Letra D. Vamos para a última pergunta. Questão 3. Na obra O Existencialismo é um Humanismo, de 1946, o filósofo Sartre defendia as principais teses do seu pensamento filosófico apoiado no existencialismo. Para Sartre, considerando as concepções antropológicas, aliás, a concepção antropológica, o que é a antropologia? É o estudo do pensamento humano, da cultura humana, da formação do ser humano. O homem está condenado a ser livre. Para Sartre, o homem está condenado a ser livre. Isso significa que o homem faz escolhas e delibera. Essa palavra aqui, olha. Deliberar é escolher, decidir. Sobre seu próprio destino por uma razão básica, que se contrapõe à filosofia tradicional. Então, olha, o que é que ele está dizendo aqui? Nós temos a capacidade de nos transformarmos. Então, a filosofia antiga, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele falava que as coisas eram explicadas por um poder divino, ou seja, Deus, que tomava as decisões e tudo acontecia em função disso. Alguns filósofos antigos também diziam que nós somos produto do meio. Então, por exemplo, se alguém é filho de ladrões, ele só pode ser ladrão também. Para Sartre, não. Nós podemos explicar as questões que acontecem, não é só o poder divino, e também nós somos capazes de tomar decisões que mudem o nosso destino. Então, se eu tiver a capacidade e o conhecimento de mudar a minha vida, eu poderei, através do livre-arbítrio, ou seja, da minha própria decisão, mudar o meu destino. Continuando, a razão básica para o existencialismo implica corretamente em... Resposta, letra B. Que a existência precede a essência, e por isso o ser humano não está predeterminado a nada. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, nós somos capazes de mudar o nosso destino através do conhecimento, através da curiosidade, tá certo? Então, não há nada que indique que há uma predeterminação. Se você foi criado de um jeito, você vai ser sempre daquele jeito. Não, nós podemos mudar, segundo o filósofo Sartre, tá certo? Fim dos exercícios. Agora fiquem com o vídeo, que é bem interessante, sobre os filósofos antigos. Um abraço e até mais. Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo.
Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando-o ao ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. Alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Sócrates e os filósofos sofistas abandonaram a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentraram na problemática do homem. No entanto, contrário aos sofistas, Sócrates se opunha ao relativismo dos seus valores. Os sofistas formavam um grupo à parte de uma espécie de retóricos de aluguel. Valendo-se da arte da argumentação, eles relativizavam a ética e a moral, defendendo o que e a quem quer que fosse, desde que bem remunerados. A eles, Platão chamou de impostores e malabaristas de argumentos. Sócrates não deixou nenhum escrito, e tudo o que se sabe de suas ideias está nos textos militares de Xenofonte, nos textos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, o seu melhor discípulo. Platão o transformou em protagonista em O Banquete, Apologia de Sócrates, Alcebíades I, Teeteto, Fédon e A República, entre outros. Sócrates acreditava que todos já nascem com o conhecimento e que cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Ele entendia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Para partejar esse conhecimento, Sócrates aplicava um método dialógico que ele chamou de maiêutica, termo do latim obstetritiaorum, funções da parteira, em clara referência à sua mãe. Ele dizia que assim como sua mãe ajudava a trazer à luz a vida, o filósofo ajuda a trazer à luz a verdade. Basta usar a razão. No começo do diálogo, Sócrates se posicionava como se não soubesse de nada do assunto e dava início ao colóquio com uma pergunta ao seu ouvinte, que a respondia com seu próprio jeito de pensar. O mestre, então, fazia de conta que aceitava o seu ponto de vista. Porém, com um senso de humor que desorientava o interlocutor, a chamada ironia socrática, ele contra-argumentava e buscava convencer o ouvinte da esterilidade e contradições de suas reflexões, levando-o a admitir o seu equívoco e o seu desconhecimento. As perguntas feitas por Sócrates são próprias da chamada dialética socrática, isto é, do exercício de contrapor argumentos contrários. Basicamente, o método dialético apresenta 3 elementos: a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação. A antítese é uma oposição a essa afirmação. Como a própria palavra diz, antitese. E no embate entre tese e antítese surge então o terceiro elemento, a síntese, que é o resultado do raciocínio. Prevalência do intelecto sobre a opinião. O propósito desse rol de perguntas vinha da crença de Sócrates de que só existe uma maneira de conhecer a verdade: conhecendo-se a si mesmo. É famosa a sua frase, conhece-te a ti mesmo, inspirada na inscrição no oráculo de Delfos, centro sagrado de consultas aos deuses gregos. Para Sócrates, só quem conhece a si mesmo é que sabe que não sabe. A grande virtude, segundo ele, é saber que não sabe. Só sei que nada sei, ele afirmava. Quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é um homem. E os que pensam que sabem e não sabem que não sabem, seriam, na sua concepção, os mais tolos. No texto Apologia de Sócrates, Sócrates relata que a pitonisa do oráculo de Delfos teria afirmado ao historiador e seu discípulo Xenofonte que o homem mais sábio de todos era ele, Sócrates. Logo eu, que justamente o que sei é que nada sei, um sábio? Então,
Sócrates teria ido procurar políticos, poetas e artífices para provar que ele sim, por seus privilegiados ofícios, certamente seriam mais sábios que ele. Porém, decepcionado com sua arrogância e soberba, Sócrates confessou finalmente entender o que significava ser sábio para Delfos. Sábio é o homem capaz de perceber seus limites e imperfeições, compreender as ilusões das aparências, a efemeridade das paixões e, com a razão, controlar-se. Só assim saberá depurar seu coração e sua alma e agir com justiça e retidão. A crítica àquelas 3 categorias de cidadãos pesquisados por Sócrates resultou em ódio e vingança dos seus desafetos, culminando em sua condenação à morte por envenenamento por cicuta, promulgada por um tribunal. Seus acusadores foram Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos políticos. Eles acusavam Sócrates de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias subversivas e negar a existência dos deuses atenienses. Recusando-se a abrir mão de suas ideias, que o libertariam da condenação abrandada para exílio, Sócrates enfrentou a morte aos 71 anos como um ato de coerência e dignidade. No dia de sua execução, narrado na Apologia de Sócrates, o mestre reuniu os amigos e discípulos e, antes de beber o cálice fatal, despediu-se. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para viverdes. Quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo, exceto para Deus. Corria o século 400 a.C. Na Grécia, o jovem ateniense Aristócles era forte, atlético e praticante de ginástica olímpica. Daí o seu apelido de Platão, do grego largo, amplo. Dizem que inventado por seu treinador Ariston de Argos. Filho de tradicional família de políticos, descendente do poeta e legislador Solon e de Cadmus, o último rei de Atenas, Aristócles, o Platão, viveu a fase áurea da democracia ateniense. Recebeu esmerada educação com vistas à prática política. Porém, as alternâncias de facções no poder o fizeram prudentemente manter-se à distância de cargos públicos, enquanto formulava, entre outras coisas, a sua teoria do governante filósofo. Teoria que por 3 vezes ao longo da sua vida ele tentou, sem sucesso, persuadir os soberanos de Siracusa a colocar em prática, até ser preso e vendido como escravo em Engina, resgatado na última hora por amigos. Além de também se dedicar à pintura e à poesia, Platão escreveu textos corais e tragédias para teatro, hoje perdidos, só abandonando a dramaturgia aos 20 anos, quando se tornou o mais dedicado discípulo de Sócrates, na época com idade de 60 anos. 2 décadas mais tarde, Platão fundou a sua própria academia, nos arredores de Atenas, inspirada nas chamadas comunidades pitagóricas. Considerada por muitos a primeira universidade, a Academia de Platão ensinava filosofia e matemática, inclusive para as mulheres, um avanço para a época. E abrigou como professor durante 20 anos o filósofo Aristóteles. Do talento literário para as artes cênicas, provavelmente originou-se o seu gosto pelo diálogo, formato que definiu o seu legado de mais de 35 escritos filosóficos. Na maioria deles, seu mestre Sócrates aparece como protagonista, debatendo diferentes temas com diferentes interlocutores, cujos nomes dão título aos diálogos. No diálogo Teeteto, por exemplo, o interlocutor de Sócrates é um jovem matemático de nome Teeteto, com quem o mestre discute a definição de ciência, a distinção entre opinião e conhecimento e o papel da percepção sensível na aquisição do saber. Os diálogos de Platão são divididos em 3 fases.
A primeira representa a filosofia de Sócrates, mais dedicados à virtude e à ciência. Na segunda e terceira fase, ainda que Sócrates continue como protagonista, acredita-se que ali estão as próprias ideias de Platão. E finalmente, nos chamados Diálogos da Velhice de Platão, entre 361 e 347 a.C., percebe-se outra influência, a de Aristóteles. Os dois trabalhos mais importantes de Platão são a sua Teoria Política e a Teoria das Ideias ou das Formas, que ele desenvolveu em vários diálogos. Na sua Teoria Política, Platão concebe uma polis, uma cidade ideal, de vida fraterna e justa. Nela existem apenas 3 categorias de cidadãos. Cada um desempenha uma única tarefa, aquela para a qual é melhor dotado por natureza. A educação, em grego paideia, seria o meio de selecionar as aptidões de cada um, conforme a tendência do cidadão. Se sua alma tivesse apetite e sua virtude fosse a temperança, seria trabalhador. Para a alma com coragem e valor, guardião. E para com razão e sabedoria, governante filósofo, estágio máximo que o cidadão só atingiria após muitos anos de estudo. Os casamentos seriam coletivos, sem casais fixos, apenas para a reprodução. E as crianças, filhos da comunidade, criadas pelo Estado. As mulheres não sofreriam discriminação, nem haveria qualquer diferença entre os sexos, inclusive para o serviço militar. O interesse maior seria sempre o da comunidade. Já a Teoria das Ideias, ou Teoria das Formas, de Platão, é apresentada através de uma alegoria ou mito no diálogo A República. O famoso mito da caverna é uma metáfora sobre a ilusão do mundo sensível, isto é, aquele apreendido pelos sentidos, em contraposição ao mundo inteligível, o apreendido pelo intelecto. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados. Não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina, por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada e um pequeno muro, por onde homens transportam objetos de toda espécie. Se os da caverna pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam daqueles homens e objetos? Tais homens não atribuirão realidade, senão as sombras? Sócrates conta ainda que certo dia um desses prisioneiros foge da caverna, quase cegando com o sol lá fora. Aos poucos, porém, ele se acostuma e acaba extasiado com a verdadeira forma das coisas, das quais antes só enxergava as sombras. No final, o fugitivo volta à caverna para contar sua descoberta aos outros, mas ninguém lhe dá crédito. Para Platão, o mundo que nos cerca é a caverna. A luz do fogo que a ilumina e projeta sombras é a ilusão propiciada pelos sentidos. O prisioneiro fugitivo é o filósofo. E a subida à região superior é a ascensão da alma ao mundo inteligível, ao sol do conhecimento. Platão acredita que tudo o que existe no mundo sensível, de pessoas a animais, de conceitos abstratos, como por exemplo o bom, o belo, a vagalumes, tudo mesmo existe antes em um mundo inteligível, ideal, onde fica a sua ideia perfeita correspondente. Para ele, o mundo dos sentidos é uma imitação imperfeita, ou simulacro, mutável e efêmero do mundo das ideias. O mundo das ideias. Lá, onde a alma já andou antes de fazer parte do corpo. Esse sim é perfeito, imutável, eterno e universal. Assim, a ideia de cavalo, por exemplo, é perfeita e nunca muda. Seja um baio, um crioulo, um puro sangue, um percheron, um andaluz, um manga larga ou um pangaré.
Platão morreu aos 81 anos na academia. E em sua lápide ficou registrado: aqui jaz o divino Aristóteles, que em prudência e justiça soube exceder a todos os mortais. Se a sabedoria eleva alguém às alturas, este as conseguiu. Diferente de Sócrates e Platão, o filósofo Aristóteles não nasceu em Atenas, mas em Estagira, na Macedônia, e morreu aos 62 anos. Conhecido como Estagirita, era filho de Nicômaco, médico e amigo do rei Amintas II da Macedônia, e beneficiou-se dessa amizade paterna, escolhido mais tarde tutor do neto de Amintas, filho de Felipe, Alexandre Magno. Aos 18 anos, Aristóteles mudou-se para Atenas, atraído pela Academia de Platão, onde foi brilhante aluno e professor de retórica por 2 décadas até a morte de seu mestre. Em 335 a.C., seu discípulo Alexandre subiu ao trono e Aristóteles voltou a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, também chamado de Escola Peripatética ou Peripatos. Peripatos designava os jardins do Liceu, onde Aristóteles ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, isto é, os que passeiam. A Academia de Platão estimulava o ensino da matemática. O Liceu de Aristóteles focava as ciências naturais, oferecendo aos alunos, inclusive, um museu com acervo de fauna e flora das longínquas regiões conquistadas por Alexandre. O Liceu contava ainda com uma das maiores bibliotecas do seu tempo, paradigma da célebre Biblioteca da Alexandria. Criador de uma linguagem técnica ainda contemporânea, Aristóteles foi o grande sistematizador, categorizando, classificando, ordenando os conhecimentos de biologia, zoologia, física, história natural, poética, psicologia, a ética, teoria política, estética e metafísica. Aristóteles escreveu 120 obras, das quais sobreviveram 40, com destaque para 7. A metafísica, princípios básicos de sua doutrina filosófica; a ética, Nicômaco, sua concepção de moralidade e da virtude da moderação; o órganon, do grego instrumento, sobre lógica, 6 volumes, entre outras coisas, abordando as categorias e os silogismos com suas duplas premissas; a física, sua concepção de mundo e de como é possível conhecê-lo através das causas dos fenômenos; a poética, fundamentos da estética e o conceito de catarse, purificação via descarga emocional provocada pela tragédia dramatúrgica; a retórica, segundo ele, a outra face da dialética; e, finalmente, a política, organização social para a felicidade, uma vida de prazeres, mais uma vida de honra, mais uma vida de filosofia. Aristóteles foi um crítico da teoria das ideias. Ele não acreditava num mundo de ideias à parte, com as formas ideais das coisas, nem que o que se via no mundo real fosse cópia imperfeita ou simulacro de um mundo das ideias. Para ele, as ideias das coisas estavam justamente dentro das coisas, nas suas próprias características. Ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia cavalo, por exemplo, era um conceito criado pelos homens. Criado, aliás, depois da experiência de observar um bom número de cavalos, e não antes. Diferente de seu mestre, Aristóteles considerava os 5 sentidos preciosas fontes de informação para os homens e animais. A diferença é que os humanos raciocinam, isto é,
Usam as informações captadas pelos sentidos para inferir, generalizar e, principalmente, para comunicar suas descobertas aos outros. Graças à linguagem, muito importante para Aristóteles, pois permite transmitir o conhecimento de geração a geração. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala de aula é branca, só essa descrição da característica do objeto já revela duas habilidades. Uma, da percepção visual, outra, da percepção mental. Revela, na mesma parede, o igual e o diferente. Parede indica que eu conheço outras paredes, por isso sei que esta é uma delas. Branca indica que existem outras cores de parede. Por isso digo, esta parede, a da sala de aula, é branca e não azul. Com seu espírito de bibliotecário da natureza, Aristóteles constatou que todos os seres do mundo têm semelhanças entre si, que a natureza apresenta padrões e que dentro desses padrões há uma hierarquia dos seres. Ele descobriu que tudo que existe se classifica em vivo, animado, e em não vivo, inanimado. Os vivos se dividem em animais e vegetais, e os animais, por sua vez, em racionais e irracionais, etc, etc. Graças à determinação das propriedades em comum a grupos de seres, pode-se conhecer, segundo Aristóteles, a essência dos seres, e distinguir o que é essencial, isto é, o que não muda nunca, como racionalidade, por exemplo, do que é acidental, isto é, pode mudar, que não afeta a essência. Cabelo cacheado, por exemplo, acidental. Esta metodologia aristotélica de agrupar por semelhanças e diferenças serve até hoje de base para a produção do conhecimento, especialmente nas ciências naturais. Aristóteles entendia que todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, que a substância das coisas se esforça por concretizar uma possibilidade, o potencial que lhe é inerente. Assim, para o filósofo, toda mudança na natureza é uma transformação da matéria de potencial para real. Por exemplo, o ovo e a galinha. Um ovo de galinha tem o potencial de virar uma galinha e jamais será um ganso. Não é inerente ao ovo de galinha vir a ser um ganso. Dessa forma, na metafísica de Aristóteles, tudo é movido por uma força que efetiva a potencialidade dos seres. Tudo é movido pelo motor primeiro, que é imóvel. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna.
René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma, como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante, consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, a evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia por suas ideias radicais, que desagradavam tanto à Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo.
Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos à autobiografia Confissões, falecendo aos 66 anos em Hermenonville, na França. A ti me dirijo, mãe amorosa e prudente, que soubeste te apartar da estrada trilhada. Assim registra o prefácio do livro Emílio ou da Educação, inspirador de Pestalozzi e da Escola Nova, escrito por Rousseau sob forma de romance. Emílio consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética, orientando pais e mestres sobre como educar naturalmente o homem ideal. O jovem Emílio, filho de um homem rico, é educado por um preceptor no convívio com a natureza, protegido dos constrangimentos sociais. Com um pé no romantismo, outro no imaginário iluminista, o texto russoniano revela a crença na educação reformadora como ponte para as transformações sociais. Emílio é o representante da espécie humana em seu potencial de virtude, educado para viver bem consigo, com sua futura companheira Sofia e com os outros, em uma sociedade livre e democrática. Lançado em 1762, o livro tornou-se um paradigma da educação no século XVIII. Contrapunha-se à visão elitista da educação como privilégio, afirmando ser um direito de todos, e criticava a pedagogia jesuíta, rígida, punitiva, mera transmissora hierárquica de conhecimentos memorizados, que tratava as crianças como adultos em miniatura. Com sua visão naturalista do mundo, baseado nas lições da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância, o primeiro a entender a infância como uma forma particular de ser humano, diferente da idade adulta. O aprendizado era conduzido pelos interesses do próprio aprendiz, em uma educação de dificuldades progressivas, lúdicas e interativas, que evoluíam naturalmente dos sentidos ao espírito. Se por um lado Rousseau identificava as especificidades do ser infantil, por outro projetava o homem do amanhã, delimitando claramente a fronteira entre o homem da natureza e o homem civil. O homem da natureza, foco de Rousseau, era um ser livre, espontâneo, natural. Já o civil, mascarado, degenerado pelas instituições e vigiado pelo social. Daí a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Segundo Carlota Boto, autora do livro A Escola do Homem Novo, Rousseau preconiza o primado do coração humano, desconfiando da exclusividade da razão tão em vigência na época. Para Carlota, Emílio é antes de mais nada uma obra que fala de afeto, pautando a criança pela emoção e fundindo sentimento com pensamento. O resultado, inevitavelmente, conduziria ao amor pelo conhecimento. Rousseau explica: não se trata mais de ensinar-lhes as ciências, mas de dar-lhes o gosto para amá-las e os métodos para aprendê-las, quando esse gosto estiver suficientemente desenvolvido. Esse é com certeza um princípio fundamental de toda boa educação. A primeira frase do livro Emílio já revela as duas grandes premissas que moveram Rousseau. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas. Tudo degenera nas mãos do homem. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade, a vida cosmopolita, as instituições sociais, a civilização, enfim, o corrompem, mexendo, alterando, mutilando, tornando artificial tudo que é natural, sufocando a bondade do homem e manipulando a sua mente. Como evitar isso? Como formar um homem que conserve as suas virtudes, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua compaixão com as desigualdades criadas pelo próprio homem? Segundo Rousseau, fortalecendo de tal maneira a sua formação na infância e na adolescência, que à medida que vai crescendo, se consolide nele um homem total, incorruptível, forte no físico, forte no espírito, no intelecto, na razão e no sentimento. Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre. Será primeiramente um homem. Rousseau visava ensinar ao homem o seu estado de arte como homem, formando no jovem, como ele escreveu, o coração, o juízo e o espírito, ensinando ao aluno muito mais do que uma profissão.
Que se destine meu aluno à carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia, pouco me importa. Antes da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é o ofício que lhe quero ensinar. E para usufruir da felicidade da vida, Rousseau dividiu a existência e o livro de Emílio em 5 fases. Lactância, até 2 anos. Infância, de 2 a 12. A adolescência, de 12 a 15. Mocidade, de 15 a 20. E o início da vida adulta, de 20 a 25. Dos 5 livros de Emílio, os 4 primeiros tratam da educação do menino e o último da menina Sofia. Rousseau considerava o período do nascimento até os 12 anos o mais delicado, já que nele é que tendem a surgir os desvios. É por isso que a educação, nesse momento, a chamada educação primeira, deveria ser negativa, isto é, não ensinar novos saberes, apenas manter, conservar, fortalecer as qualidades morais nascidas com a criança. Segundo Rousseau, a educação negativa consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. Nesse período, o mestre interfere o menos possível, muito mais estimulando bons sentimentos e o usufruto dos sentidos na busca da experiência do que se impondo o positivo com novos ensinamentos acadêmicos, muito mais não fazendo que fazendo. Daí a expressão negativa. Para Rousseau, não se deve apresentar à criança ideias complexas e abstratas antes do desenvolvimento da razão, porque na infância, segundo ele, a razão dorme. Assim, a primeira etapa, quando a criança tem necessidades mais físicas, deve ser voltada a cuidar do corpo e do aperfeiçoamento dos sentidos, longe de punições. Tudo o que a criança aprende nessa primeira fase deve vir ludicamente do olhar, tocar, ouvir, sentir, provar. Exercer os sentidos, diz Rousseau. Não é somente fazer uso deles. É aprender a bem julgar por eles. É aprender, por assim dizer, a sentir. Para Rousseau, aprende-se na vida com 3 mestres: com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Só no início da adolescência, quando a razão começa a surgir, é que as pessoas, e não mais apenas a natureza e as coisas, passam a ter importância no processo educativo. Só então os livros e as operações abstratas são apreciados. E Emílio, enfim, pode vir a se completar como adulto e homem total da utopia de Rousseau. Assim, seu corpo e seu espírito se exercitam ao mesmo tempo. Quanto mais se faz forte e robusto, mais se torna sensato e judicioso. É o meio de ter um dia aquilo que julgam incompatível e que quase todos os grandes homens reuniram em si: a força do corpo e da alma, a razão de um sábio e o vigor de um atleta.